Primeiramente, bom dia aos irmãos. Amém. Segundamente, vou aproveitar desde já para pedir perdão, como a missionária Nádia disse, uma vez, se vai doer em você, mas a palavra de Deus, assim, às vezes nos confronta, né? Então, não, sem mais delongas, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Amém? Hebreus fica depois de Filemão, depois de Tito, depois de 2 Timóteo e 1 Timóteo. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o nosso texto vai estar lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler no versículo 19 em frente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Versículo 23. Sem duvidar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. 25. Não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia está se aproximando. Vamos ler o versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, preste a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, 29, julgais vós quanto maior castigo merecerá quem ferir os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, do qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Portanto, nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor dos Exércitos diz que exercerá juízo sobre o seu povo. Versículo 31. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ora Deus. Irmãos, eu quero pregar uma mensagem aqui. Eu creio que essa mensagem será muito oportuna para nós que professamos a fé cristã. E eu creio que se você abrir seu coração, Deus vai falar hoje grandemente com você. O título para essa mensagem é o perigo de rejeitar o Evangelho. O perigo de rejeitar a fé ou o perigo de rejeitar a Deus. Então eu quero que vocês, por favor, sentem-se. Vamos prestar atenção em cada detalhe que é exposto aqui através dessa pregação. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmão, eu acredito que há uma necessidade de pregar uma mensagem comum como essa, né? Porque talvez por falta de mensagem desse calibre que a cristandade tem afastado-se da fé. As pessoas que professam a fé cristã têm se apartado ou têm se abnegado da fé.
E isso, de fato, nós temos vivido os últimos tempos, onde a palavra de Deus nos exorta que o amor de muitas pessoas vão esfriar, né? Então nós estamos vivendo os últimos dias onde o amor de pessoas, né, estão esfriando cada vez mais, né? Segundo um estudo feito desde o final de 2019, cerca de um quarto da cristandade, das pessoas que professam a fé cristã, têm se apartado da fé, têm se afastado da igreja, ou se você melhor perceber, têm se apartado de Deus. Amém? Então, o amor e o temor a Deus têm se diminuído, né? O amor e o temor a Deus têm se achado em déficit. Por isso, a palavra de Deus diz que o amor, nos últimos dias, esfriará. Então, segundo a exposição dessas escrituras, eu quero falar para você que isso acontece porque o mesmo palavra que eu estou lendo agora, a mesma palavra nos exorta que muitas pessoas, nos últimos dias, o amor esfriará. Então a palavra de Deus vai se cumprindo na sua marcha gloriosa, né? A química diz que toda ação tem uma reação. Sim ou não? É uma verdade. Toda ação tem uma reação. Então, o título dessa mensagem, presta atenção, que é o perigo de rejeitar a fé. O perigo de rejeitar a Deus ou o perigo de rejeitar a palavra de Deus. Então, a química diz que toda ação tem uma reação. E isso é uma verdade. Porque uma vez que ao rejeitarmos a fé, ao rejeitarmos o Evangelho, a palavra de Deus, isso gera uma consequência. Por isso Jesus disse, em Marcos 16:16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, ação, será salvo, de ação. Aquele que não crê, ação, será condenado, de ação. Então nós vemos aqui que, de fato, toda ação tem uma reação. E eu como fui posto como defensor do Evangelho, eu quero alertar você sobre as consequências de rejeitar a palavra de Deus, de rejeitar os princípios que Deus estabeleceu para aqueles que o amam. Esse é o enredo da minha mensagem. Eu quero alertar você sobre essas tais consequências de rejeitarmos a fé, de rejeitarmos a Cristo, de rejeitarmos a Deus. Então, Mateus 24 diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia não diz aquele que perseverar até a metade será salvo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a mensagem de Mateus capítulo 24, 13, ou seja, capítulo 24 em geral, ela se retrata sobre os últimos dias, os acontecimentos que precederiam a volta de Cristo. Então, Cristo vai falar que o amor de muitas pessoas vão esfriar. Mas, ele diz uma coisa aqui, mas vai ter aqueles que vão perseverar até o fim. Que coisa tremenda. Então, esse contexto retrata os últimos dias que é consumado, que é concretizado com a volta de Cristo. Jesus aqui dá um conjunto de sinais que vai preceder a sua volta. Ele vai falar de guerra, rumores de guerra, terremoto, epidemia. Ele vai falar de coisas tremendas que vão acontecer, erupções vulcânicas, terremoto. E ele chega no versículo 12, onde ele diz outra evidência que vai proceder à sua volta. Ele vai falar, o amor de muitas pessoas irão esfriar. Ele vai completar com o versículo 13. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses vão ser salvos. Então, antes de chegar ao capítulo 12, ele vai dizer, depois de chegar ao capítulo 12, ele vai dizer que a má notícia, sempre a má notícia vai proceder à boa notícia. Não é verdade? A má notícia, você foi multado. A boa notícia, alguém pagou sua multa. Então, a má notícia é que o amor esfriará nos últimos dias. Mas a boa notícia é que muitos irão perseverar até o fim. Eu creio que esses que vão perseverar até o fim, você vai fazer parte dessa estatística. Amém? Agora, de quem se trata esse contexto? A quem Jesus refere esse contexto?
Se nós percebemos, nós podemos ver que Jesus, ele está falando com os apóstolos, aos discípulos. Então, no versículo 4, ele diz assim: tenham cuidado que ninguém vos engane. Versículo 6. E vós ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Versículo 9. E vós sereis odiados. Então, lendo o contexto, Jesus retrata a um grupo de pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento. Ele retrata esse texto aos apóstolos, aos discípulos, aos 12. Então, chegando no versículo 12, eu entendo que o amor de muitos esfriarão. Sim, irmão, dá certo entender que o amor, de uma forma geral, globalizada, se esfriará. Mas o enredo do Mateus capítulo 24, Jesus estava retratando com os discípulos. Ele vai dizer aqui que o amor de muitos dentro da congregação vai esfriar. Amém. É isso que eu quero alertar a você. A frieza espiritual, ela causa uma consequência. Eu quero alertar você sobre essas consequências. Então ele diz: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas amor a quê? A grande essência da lei e a essência dos evangelhos é o amor. Que amor? Deuteronômio capítulo 4, versículo 6 em frente, a Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Portanto, amarás ele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo é semelhante a esse: que ame o seu próximo como a si mesmo. Então, a essência da lei é o amor. Os escribas foram ter com Jesus e disseram: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: o maior mandamento da lei é ouvir, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é um Senhor. Portanto, amarás ele todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força. E o segundo é semelhante a esse: que ame o seu próximo como a si mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? E ao teu próximo como a si mesmo? Não precisa responder. Amém? Glória a Deus. Então ele diz que o amor a Deus e ao próximo se esfriaria. O amor a Deus. Por isso que Jesus diz a uma das igrejas do Apocalipse, que não me recordo agora: volte ao primeiro amor. O amor tem se esfriado no nosso meio. Mas ele não só diz que o amor se esfriaria, mas ele também diz que há um grupo que vão perseverar até o fim, que vão perseverar na fé, que vão perseverar na igreja, no corpo, na doutrina dos apóstolos. Amém? Quantos podem dizer amém aqui? Então, com a exposição do Hebreus capítulo 10, percebemos que há um perigo de rejeitar a Deus. Há um perigo de não perseverar na fé, não perseverar na doutrina. Há um perigo, e eu quero alertar você sobre esses tais perigos. É igual a... Qual é o nome do camarada? Gênesis, no livro de Gênesis, Noé. Noé, cerca de mais ou menos 100 anos pregando, 80 a 100 anos pregando, e as pessoas não deram crédito. E a consequência, ação, as pessoas não creram. A consequência, veio o dilúvio e devastou a todos. E muitos do nosso meio têm entrado nesse campo escorregadio. Muitos têm entrado nesse campo. Quantas pessoas que você conhece que já estavam conosco, partilhavam conosco, caminhavam conosco, partiam um pão conosco? Quantas pessoas você conhece e que agora não estão no nosso meio? Através dessa pregação, eu não quero deixar você com medo, mas eu quero incentivar você a caminhar na fé, a perseverar até o fim. Como diz a palavra de Deus: o meu justo caminhará pela fé. De fé em fé, o meu justo andará pela fé. Então, é o reflexo do contexto que lemos aqui. O autor de Hebreus, eu falo autor de Hebreus porque não se sabe exatamente quem escreveu esse livro, escreve uma carta aos judeus convertidos, entre aspas, que queriam voltar para as obras da lei, queriam emolar um cordeiro para perdão dos seus pecados. Irmão, eu quero dizer para você, nessa manhã, que é prova de incredulidade e ofensa a Deus oferecer qualquer tipo de sacrifício pela remissão dos pecados. Porque uma vez que Cristo Jesus ofereceu o pecado de uma vez por todas.
Os judeus aqui queriam voltar aos sacrifícios das ovelhas, dos bodes, para perdão dos seus pecados. Assim, menosprezando o sacrifício de Cristo. O escritor vai falar que Jesus é o supremo sacerdote. Mas ele não é só o supremo sacerdote, mas que, como ele é o próprio Cordeiro. Amém? Amém. Ele é o próprio Cordeiro. Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote capaz de compadecer da nossa fraqueza. Entretanto, agora temos um sumo sacerdote supremo que em tudo a nossa semelhança foi tentado sem pecado. João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que aniquila todos os efeitos do pecado. Então o escritor de Hebreus aqui está dizendo que nós não precisamos mais dos rituais da lei para ter acesso a Deus. Nós não precisamos mais disso, uma vez que Cristo fez um sacrifício suficiente para perdão, para a remissão dos pecados. Amém? No Antigo Testamento, eu anotei aqui, o acesso a Deus, aos santos dos santos, era ultra restrito, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para expiação do pecado. Mas o sangue dos animais era insuficiente para a remissão do pecado, para realizar plena expiação. Então, com a morte de Cristo, aquele véu se rasgou. Houve trevas. A Bíblia diz que houve trevas. É como se o sol não deu a luz. É como se o sol sentiu vergonha daquilo que os homens fizeram ao seu Criador. Né? Então, quando Cristo morre na cruz, aquele véu se rasga de cima para baixo. Então, agora, pessoas de todas as tribos, línguas, nações, etnias, povos, podem chegar a Deus pela fé. Amém? Pois Cristo, nosso sumo sacerdote supremo, ofereceu alegremente, espontaneamente, deliberadamente a si mesmo, expiou todo o pecado de uma vez por todas. Agora, através de fé, você pode chegar a Deus. Amém? Você não precisa mais do sacrifício da lei. Você não precisa mais de imolar um cordeiro para perdão dos pecados, para expiação dos seus pecados. Cristo ofereceu alegremente, espontaneamente, toda a expiação e condenação de uma vez por todas. Amém? Aleluia. Então, através de fé, irmão, você pode chegar a Deus. Irmão, no momento da sua morte, aquele véu se rasgou. Nós lemos aqui, versículo 20, eu vou ler para vocês. Diz assim, presta atenção. Por um novo e vivo caminho que ele descortinou por intermédio do véu, isto é, o seu próprio corpo. Ou seja, aquele véu, como o obreiro Miquel pregou aqui, simboliza o corpo de Cristo. Quando aquele véu se rasgou, a Bíblia diz que o véu rasgou de cima para baixo. Quando Cristo morreu na cruz, aquele véu rasgou. O seu corpo rasgou. Fala do seu sofrimento, da sua dor, sua agonia, sua crucificação. Ele diz, tenho sede. Depois dessas palavras, diz a Bíblia que expirou. Morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Depois dele expirar, o que houve? O sol não deu a luz. Ficou um dia ficou como noite. E houve um grande terremoto. Com esse terremoto, o véu se rasgou. É uma analogia ao corpo de Cristo. Fala do seu sofrimento, da sua morte, que abriu o caminho para que tenhamos acesso a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que cumpriu aí? Quando ele sofreu naquela cruz, aquelas chicotadas, cumpriu-se Isaías 53. Amém. Diz assim Isaías 53, pois nós reputávamos feridos e aflitos de Deus, mas verdadeiramente ele estava tomando sobre o seu corpo os nossos pecados. Através da sua ferida, nós fomos sarados, nós fomos perdoados, nós fomos santificados. Amém? Glória a Deus.
através da sua ferida, nós fomos perdoados. Agora que o escritor já falou todas as coisas que ele fez, o sacrifício dele foi suficiente, o véu simbolizava o seu corpo. Agora o escritor diz outra coisa aqui, versículo 25. Leia comigo. Portanto, agora chegamos a Deus com coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água. Que eu estava explicando agora há pouco. Vamos ler o próximo versículo. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agora, versos 25. Picanha com pimenta. Eu gosto dessa parte aqui. Versículo 25. E não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, mas façamos admoestações quando mais vede que o dia se aproxima. Esse versículo 25 aqui, o escritor fala aos judeus recém-convertidos, né? Falsamente convertidos, porque se fossem verdadeiramente convertidos, não voltariam para fazer sacrifício com o sangue dos animais, né? Esses judeus, como a volta de Cristo estava se demorando para eles disseram que eles vão voltar à prática da lei. O escritor escreve e eles disseram que vão sair da congregação para voltar para a obra da lei, para a lei de Moisés. Consegue entender? O escritor fala como se não bastasse as exortações que ele fez no verso acima. Ele diz: não deixei-vos de congregar. Eu queria tanto pregar essa mensagem para aqueles que faltam culto deliberadamente, pelo sol, pela chuva, pelo familiar que chegou, pelo liquidificador que queimou. Eu queria tanto pregar essa mensagem para aqueles que procedem de tal forma, mas essa mensagem não só quer dizer aqueles que faltam culto, mas também essa mensagem, o verdadeiro sentido dessa mensagem está alertando as pessoas para não desmembrar o corpo de Cristo. Os judeus estavam desmembrando o corpo de Cristo, desmontando o corpo de Cristo. E o escritor faz alerta: não deixei-vos de vos congregar. Ou seja, não desmembrem o corpo de Cristo. Como vocês sabem, nós somos o corpo de Cristo, cujo Cristo é a cabeça. Nós somos o membro. Quando o escritor diz: não deixemos de nos congregar, ele não está só retratando aqueles que deixam de vir para o culto. Ele está dizendo aqueles que estão desmembrando o corpo de Cristo, aqueles que estão ferindo os pés do Filho de Deus. Amém? Então, o escritor retrata aqueles que estão saindo da igreja, aqueles que estão abandonando a fé, aqueles que estão abnegando a Deus. Aleluia. Eles queriam voltar para as obras da lei. Ou seja, com a obra da lei, eles queriam pagar um preço pela redenção, pela expiação plena dos pecados. Mas nada nesse mundo pode fazer uma plena expiação do pecado. Uma vez que Salmos 49 diz que a redenção de uma alma é caríssima. Ninguém pode pagar. Só um Deus perfeito, justo, bondoso, eterno, teve que fazer homem para pagar toda a condenação e todo o pecado de uma vez por todas. Aleluia. Então, não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja. Não abandonemos o culto. Não abandonemos a obra de Deus. Não deixemos de desmembrar o corpo de Cristo. Não deixemos de desmontar o corpo de Cristo. Se você deixar de vir para a igreja, deixar de congregar, se você deixar de participar, de estar com os irmãos, adorar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, se você sair da igreja, você está desmembrando o corpo de Cristo. Você está desmontando o corpo de Cristo. E assim você está ferindo, como diz a Escritura, os pés do Filho de Deus. Aleluia. O abandonemos aqui é a mesma expressão usada por Jesus quando ele estava lá na cruz. Ele disse: Elohim, Elohim, lema sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? O abandonar aqui
é deixar ele sozinho, dar as costas, deixar só. O que o escritor de Hebreus quer dizer aqui? Não voltemos as costas à fé. Não rejeitemos a Deus. Não rejeitemos a casa de Deus. Não, ou seja, não abandonemos a igreja. Não desmembramos o corpo de Cristo. Não abandonemos o corpo. Não abandonemos a fé. A igreja, o corpo de Cristo. Não desmontemos o corpo de Cristo. Ou seja, não desertemos do serviço a Deus. Você sabe, quando você for chamado para o exército, tem muitos que desertam. Tem muitos que não querem ir, que não querem participar. É a mesma coisa para o reino de Cristo. Não desertemos ao nosso chamado. Não desertemos o serviço a Deus. Não abandonemos a montagem do próprio corpo. Uma vez que todo pecado, presta atenção, isso é importante. Todo pecado é perdoado a quem está no corpo. Se você estiver no corpo, há sangue do Cordeiro, há propiciação, há redenção, há perdão pelos pecados. Há perdão, meu irmão. Há perdão. Então, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Alguns têm deixado de congregar. Alguns têm saído do nosso meio. Alguns que estiveram conosco agora não estão. O texto retrata a nossa realidade atual. 1 João 2,19. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem um dos nossos, tinham permanecido. São os que tiveram a revelação da palavra. São os que tiveram conhecimento de Deus. São os que partilhavam conosco, comiam conosco, participavam conosco, adoravam conosco. Mas saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Irmão, os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Saíram do nosso meio porque são ímpios, porque são bodes, joios, carnais. Quanto a vocês, permanecem no corpo, permanecem na doutrina, permanecem na igreja. Aleluia. Uma vez que no corpo há sangue do Cordeiro, no corpo há propiciação e há redenção. Por que os ímpios são condenados? Alguém sabe me responder isso? Por que os ímpios são condenados? Porque eles não estão no corpo. Uma vez que nós não estamos no corpo, não há sangue do Cordeiro. Por isso que ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, quem vai estar no corpo, será salvo. Aquele que não crê é o ímpio. Não há sangue do Cordeiro, não há propiciação, não há redenção. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, fique no corpo, meu irmão. Porque no corpo há sangue do Cordeiro para nos purificar, para nos perdoar. Salmos, já esqueci qual é o Salmos aqui. Diz que a oração do justo é contentamento para o Senhor. Mas Deus abomina a oração dos ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que não fazem parte do corpo. São aqueles que não fazem parte da igreja. São aqueles que não fazem parte da família de Deus. Então, irmão, não deixemos de nos congregar. Não deixemos de desintegrar o corpo de Cristo. De abandonarmos a fé, como alguns fizeram. Mas façam admoestações. Faça admoestações quando mais verem que o dia se aproxima. Pastor Sileno, faça admoestações. Obreiro Miquel, faça admoestações. Irmão Éder, irmã Divânia, façam admoestações. O que significa admoestações? Façam advertência. Dê um puxão na orelha. Irmão, vem para o culto, irmão. Faça parte do corpo, irmão. Então, faça admoestações. Para quê? Para não abandonarem a fé. Para não abandonarem o corpo, para não abandonarem a igreja. Por quê? Porque na igreja, é no corpo, que há perdão dos pecados, que há propiciação, que há redenção, que há salvação. Amém? Não há redenção fora do corpo de Cristo. É no corpo de Cristo que há redenção, que há perdão. Né? Por isso que João Pedro no dia de Pentecostes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, para vocês fazerem parte do corpo
para ser-lhes perdoados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o pecado só será perdoado para quem fazer parte do corpo. Uma vez que, se abandonarmos o corpo, os nossos pecados não serão mais perdoados. A oração do justo é contentamento para o Senhor, mas a oração do ímpio é abominação para o Senhor. Glória a Deus. Então fique no corpo, irmão. Fique na igreja, fique no membro de Cristo. Agora ele diz o que acontece com aqueles que estavam no nosso meio e saíram. Aqueles que estavam presentes conosco, comendo conosco, partilhando conosco, né? Assistindo filme conosco, alegrando conosco e saíram do nosso meio. O que vai acontecer com eles? Olha só, o que diz? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Aleluia. Normalmente, quem está fora do corpo, fora da igreja, ela tende a pecar deliberadamente. Ela tende a esquecer os estatutos de Deus, né? Que Deus nos concedeu, né? Nos padronizou. Ela tende a pecar deliberadamente, sem controle. Então, nesse texto, o escritor fala o que acontece com aqueles que estavam no nosso meio e saíram do nosso meio. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque são ímpios. Versículo 26. Diz assim: se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, aqueles que estavam, saíram, normalmente eles tendem a viver deliberadamente em pecado. Depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, olha só, já não resta sacrifício pelos pecados. Não sou eu que estou a dizer. É a mesma palavra que diz: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. É a mesma palavra que está retratando. É o mesmo Jesus que você serve, que você ora. É Jesus pelos apóstolos que escreveu esse texto aqui. Já não resta sacrifício pelo pecado. Ou seja, quem saiu da igreja, quem saiu do corpo, já não resta sacrifício pelos pecados. Se não resta sacrifício pelos pecados, o que resta para eles então? Versículo 27. Mas uma horrível expectativa de juízo e fogo presta a consumir todos os inimigos de Deus. Como eu expliquei aqui, todo pecado cometido no corpo, há perdão, há propiciação, há redenção, há sangue do Cordeiro para nos purificar, para nos salvar com seu braço forte. Amém? Quantos podem dizer amém aqui? Amém. Aleluia. Então, qualquer pecado cometido no corpo, há perdão. Consegue entender? Agora, qualquer pecado cometido fora do corpo, não há perdão. Aleluia. Qualquer pecado no corpo tem perdão. Agora, com exceção de um só pecado. Alguém sabe qual é? Aleluia. A rejeição consciente, sistemática do amor de Deus mediante o seu evangelho. Glória a Deus. Há um perigo de rejeitar o evangelho. Há um perigo de rejeitar a Deus e a sua palavra. E eu quero alertar, consciencializar você. Normalmente, quem vive longe de Deus tende a pecar deliberadamente. Aquelas pessoas que um dia confessaram o Senhor como o seu único, suficiente Salvador, vieram para o nosso meio, saíram do nosso meio, né? Rejeitam o sacrifício de Cristo. Ou seja, como diz as Escrituras aqui no Hebreus capítulo 10, ferem os pés do Filho de Deus. Então, rejeitar o sacrifício de Cristo é a única possibilidade de condenação. Rejeitar o sacrifício de Cristo é rejeitar a obra de Deus. E rejeitar a obra de Deus é blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Por que você diz isso? Que rejeitar a obra de Deus é blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus disse que todo pecado cometido contra o Filho do Homem há perdão. Mas aquele que cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Olha só, Jesus expulsa demônio em nome e na autoridade do Espírito Santo. Os fariseus escrevem: este homem expulsa demônio no nome de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Que Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que proferir uma só ofensa contra o Filho do Homem, a humanidade será salva. Mas aquele que proferir ofensa com a divindade, o Espírito Santo, não há perdão, nem nessa vida, nem no futuro. Aleluia.
Então, então nós entendemos aqui que rejeitar a obra de Deus é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, esse homem expulsa o demônio em nome de Beelzebub. Jesus expulsa o demônio em nome do Espírito Santo. Então, é rejeitar a obra de Deus. Blasfêmia do Espírito Santo é contra o Espírito Santo, é rejeitar a obra de Cristo. Não há perdão para esse pecado. Por isso ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. All criatura. Aquele que crer, salvo. Aquele que não crer, blasfêmia contra o Espírito Santo. Então não há perdão para esse pecado. Então, cuidado em rejeitar a obra de Deus. Cuidado em rejeitar a palavra de Deus. Cuidado em rejeitar os estatutos que Deus estabeleceu. Aleluia. Cuidado, meu irmão, porque isso tem uma consequência. Olha, Hebreus 6, 4, 6. Olha que diz, que palavra bonita. Ora, é impossível. Eu vou ler mais uma vez. Ora, é impossível, uma vez que foram iluminados, aqueles que estiveram no nosso meio, experimentarem o dom celestial, se tornarem participantes do Espírito Santo e provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois contra o que está escrito aí, pois contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho do Homem, zombando dele publicamente. Agora, por que? Presta atenção nessa pergunta. Por que é impossível que essas pessoas sejam reconduzidas novamente ao arrependimento? Eu sei que, pela graça de Deus, muitas vezes Deus consegue resgatar outros e tornar para a casa dele. Mas tem alguns que é impossível. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 6, é impossível. Por quê? Jesus disse assim: quando uma casa se encontra vazia, o demônio que foi expulso através da pregação do Evangelho, por exemplo, o demônio do mundanismo, por exemplo, naquela época que eu não servia a Deus, tinha um demônio do mundo dentro de mim, porque o mundo que bebia, o mundo que prostituía, o mundo que fazia as coisas que não prestam, que vão contra a palavra de Deus. Mas quando foi pregar a palavra de Deus para mim, Jesus fez uma libertação em mim. O demônio do mundo foi liberto em mim. Agora, se eu retornar para o mundo, aquele demônio não vai voltar só ele, não. Vai voltar ele e mais 7. Por isso que é impossível que seja reconduzido ao arrependimento. Só pela graça e misericórdia de Deus mesmo. Então, ao de ser julgado, uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente os espera, não só eles, mas todos os inimigos de Deus. Por que Deus vai julgá-los agora? Por que Deus vai julgar? Olha, Deus vai julgar porque um dos atributos de Deus é justiça, porque Deus é justo. Olha só o versículo 28. Ora, se todos aqueles que rejeitam a lei de Moisés morem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quando maior castigo merecerá aquele que feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Números 15, no Antigo Testamento, diz que todos aqueles que ofendem a lei de Moisés, ofendem a palavra de Deus, serão cortados dentro do povo de Deus. Amém? Por desprezo à palavra de Deus, violando os mandamentos de Deus. E essa pessoa deve ser eliminada do povo de Deus. E a culpa não é de Deus, não. Portanto, ele é culpado pelo seu próprio sangue. Mas versículo 29 diz assim: julgai vós. Agora está fazendo uma comparação. No tempo de Moisés, o povo pecava, Deus cortava eles do seu povo. Agora ele está falando, no nosso tempo, no tempo da graça, julgai vós, quanto maior castigo é aquele que feriu os pés do Filho de Deus. Quem são que ferem os pés do Filho de Deus? Aqueles que estiveram no nosso meio, conheceram a verdade e foram participantes do Espírito Santo e dos poderes da era que há por vir, mas saíram do nosso meio. Então desprezaram, feriram os pés do Filho de Deus. Maior castigo merecerá aquele que conheceu a verdade, mas desprezou a verdade. Amém? O Senhor e a sua palavra, mas não só, mas, como diz a Bíblia, insultou o Espírito Santo, insultou o Espírito da graça. Hebreus 2,
Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Como escaparemos se desconsiderarmos a salvação, a obra que Cristo fez? Como escaparemos se blasfemarmos com o Espírito Santo? Como escaparemos se rejeitarmos a única possibilidade de salvação? É como se Jesus estivesse dizendo assim: a 3 quilômetros daqui vem uma onda gigante de 50 metros. Salvem suas vidas. E você, sabendo que aquele que falou da sua boca só profere verdade, e você despreza a palavra dele, não dá ouvido à palavra dele. Então ele diz assim: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Como escaparemos? Como escaparemos? Aleluia. Há 2 cidades perto de Gênesis, Sodoma e Gomorra, onde os anjos queriam, onde os cidadãos queriam fazer sexo com anjos. Olha só o nível de depravação. Era mãe com filho, filho com mãe, pai com filha, filha com pai, primo com primo. Era uma desordem. Sodoma e Gomorra. Mas o que tem a ver isso? Haverá menor rigor. Presta atenção. Haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra, 2 cidades que viviam na depravação. Menor rigor para Sodoma e Gomorra para com aqueles que conheceram a verdade e desprezaram a verdade. Menor rigor para Sodoma e Gomorra para aqueles que feriram os pés do Filho de Deus. Menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra para aquele que insultou o Espírito da graça. Apocalipse 20 diz assim: eu vi os mortos, ricos, pobre, bonito, feio, gordo, baixo, alto, todos eles diante do trono de Deus. E o mar devolveu os seus mortos. Ou seja, o mar toma Deus, julga-os. Até o mar reconhece a justiça de Deus. É justo. Então, haverá menor rigor. Eu creio que você não fará parte dessa estatística. Eu creio que você estará lá, salvo com Deus. Aleluia. Então, haverá menor rigor para aqueles que saíram do nosso meio, para aqueles que fizeram depravação lá no Sodoma e Gomorra, que para aqueles que conheceram a verdade e desprezaram a verdade. Por quê? Por quê que haverá menor rigor? Sodoma e Gomorra nunca teve Espírito Santo. Sodoma e Gomorra nunca foi iluminado. Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia Sagrada. Sodoma e Gomorra não tinha acesso à verdade. Por isso, no dia do juízo, haverá menor rigor para aqueles que conheceram a Cristo e abandonaram a Cristo. Menor rigor para Sodoma e Gomorra para aqueles que conheceram a Cristo e abandonaram a Cristo. Misericórdia. Então, ele não só fala do juízo, mas também fala que essas pessoas que estavam no nosso meio foram covardes, saíram do nosso meio. O que vai acontecer? Não só fala do juízo, do julgamento, mas também quem rejeita a fé enfrentará o juízo, mas também serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E o autor conclui: horrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Aleluia. Horrível coisa. O Senhor é o Pai da graça, é o Pai da misericórdia, mas também o Senhor é justiça. O Senhor é justiça. Então, não haverá mais sacrifícios pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo. Fala do inferno. Agora, quem vai estar no inferno? Quem vai estar lá? Quem vai estar nesse local que eu falei aqui agora há pouco? Todos os estupradores estarão lá. Os bêbados estarão lá. Os malfeitores estarão lá. Prostitutas estarão lá. Sodomitas estarão aqui. Os drogados, os bêbados estarão aqui. Estarão aqui aonde? Diante do juiz. O juiz de toda a terra. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe quem mais vai estar lá? Sabe quem mais vai estar lá? Todos aqueles que um dia conheceram a verdade e desprezaram a verdade. Todos aqueles que tiveram a mente revelada pela palavra e saíram do nosso meio.
todos eles estarão lá diante do trono. A Bíblia diz, julgados, condenados ao inferno. Então, irmão, o intuito dessa pregação não é deixar você apavorado, mas é incentivar você, estimular você a perseverar no corpo. Porque no corpo há perdão, há propiciação, há graça, há sangue do Cordeiro. Então, meu irmão, todos eles estarão lá, aqueles que estiveram no nosso meio e saíram. Por que estarão lá? Porque não estão mais no corpo. Só há redenção no corpo. Só há propiciação no corpo. Só há sangue do Cordeiro no corpo. O que é corpo? Igreja, casa de Deus. Amém? Casa de Deus. Isso é corpo. Então, meu irmão, você não verá um Jesus amoroso lá naquele dia. Você não verá um Jesus meigo. Você verá lá um Deus encoralizado com os olhos cheios de fogo. Da sua boca emanando espada de dois gumes, irmão. Você não verá um Jesus meigo, amoroso, não. Você verá um Deus justo. Aleluia. Ele irá condenar todos aqueles que estiveram no nosso meio e saíram a jogar eles no Hades, no inferno. Aleluia. Agora, quem mais vai estar lá no inferno? Quem mais vai estar lá? Quem vai estar lá mais? Hitler estará lá. Stalin estará lá. Lenin estará lá. E Confúcio estará lá. John Lennon estará lá. Jezebel estará lá. Acabe estará lá. Estarão lá todos aqueles que rejeitaram a Deus. Nirod estará lá. Caim estará lá. Todos aqueles que rejeitaram a Cristo estarão lá. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Aquele que crer, for batizado no nome de Jesus, for batizado com o Espírito Santo e perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que não crer, estará lá. Estarão lá, meu irmão. Sabe o que é pior? O que eu temo, pastor Sileno? Eu temo, eu vou falar isso aqui com muita humildade, com muito respeito, que algum de nós aqui possamos estar lá. Por que você fala isso? Por que você fala que algum de nós corremos o risco de estar lá? Isso é o meu temor. Porque algum de nós temos abandonado o corpo. Temos saído do corpo. Então há uma probabilidade muito grande de algum de nós estarmos lá se sairmos do corpo. Uma vez que fora do corpo não há redenção, não há salvação. Aleluia. Então, eu creio que algum de nós vai estar lá também, com muito temor, respeito, por causa também da probabilidade. O que é isso? O maior pastor de todos os tempos e a maior igreja de todos os tempos não salvou todo mundo. Judas traiu e saltou para fora do corpo e foi para o inferno. A maior igreja de todos os tempos, a igreja do Atos, não salvou todo mundo. Ananias e Safira pecaram contra o Senhor e foram para o inferno. Então, o meu maior temor é que algum de nós aqui possamos abandonar a igreja, abandonar o corpo de Cristo e caímos nesse campo escorregadio. Agora você me entende? Silêncio. Você entende, obreiro Miquel? Você me entende, irmão Éder, Vade, Mônica, Norberta, Erivane? Por que esse irmão bota as vísceras para fora? Por que sou tão duro? Porque eu não quero ver você estar condenado ao lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Eu quero ver você junto com Davi, Estevão, Paulo, Ezequiel. Eu quero ver você junto com Abel, Moisés, Josué. Eu quero ver você com Paulo, salvo, incorruptível, imortalizado, imperial, diante dos santos anjos e diante de Deus. Quero ver você lá, meu irmão. Eu quero ver você lá, imortalizado, contemplando a glória de Deus. Quero ver você lá. Por isso esse irmão bota as goelas para fora. Por isso esse irmão é tão duro. Por isso que muitos aqui não gostam da minha pregação. Porque eu quero ver você salvo, meu irmão. Quero ver você salvo. Já imaginou? Algum de nós que estamos aqui, se formos nós que saímos da igreja, do corpo de Cristo, você estará lá.
Estará lá naquele dia, diante do trono. Uma vez que fora do corpo não há redenção, não há sangue do Cordeiro. Nós lemos aqui. Não é o irmão Jadir que está falando, não é a palavra de Deus que está falando. Já pensou se for você? Você estará lá, onde? Sair da igreja, do corpo, Erivana, Era, Miquel, se lembra? Norberto, já pensou se for você? Você está diante do trono, nu. Todos nós iremos comparecer diante do trono, ou para a salvação eterna, ou para a vergonha eterna. Qual você escolhe? Permanecer? Aqueles que perseverarem até o fim, esse será salvo. Amém? Irmão, vamos fazer uma conclusão aqui. Eu vou começar, que o meu intuito dessa mensagem não é amedrontar você, não é botar você temeroso, mas sim estimular você a caminhar com Deus. Estimular você a caminhar na luz com Cristo. Estimular você a caminhar na verdade. Porque uma vez que você está no corpo, há redenção, no corpo há propiciação, há glória, há sangue do Cordeiro e há amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. E a vida eterna é essa, que creiam em Jesus como enviado de Deus, único e suficiente, capaz de fazer que nossos pecados possam ser perdoados. Então, o conselho que eu dou para você, permaneça no corpo, permaneça na igreja, permaneça junto com os irmãos, adore com os irmãos, venha para o culto, esteja presente, faça parte do corpo de Cristo, faça parte das dores, tenha parte das vitórias, dos sofrimentos do corpo, faça parte da igreja. Não abandonemos o costume de reunir como igreja. Não abandonemos a casa de Deus. Eu gostaria que outras pessoas estivessem aqui para ouvir essa palavra de encorajamento. Então, irmão, conselho que eu dou nessa manhã, fique na igreja, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aqueles que estejam no corpo não pereçam, mas tenham vida eterna. Que Deus já vive essas verdades nos nossos corações. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastor.